beleza é uma característica forte em qualquer história, tanto para cenários quanto em personagens. Em qualquer obra que você pegar, que tiver um cunho mais visual ali, você vai reparar que não temos muitos personagens que são esteticamente feios ou que saiam completamente do padrão de beleza. No geral, podem ser menos estilosos ou não se preocupar muito com a aparência em si, mas não importando o caso, sempre se apresentam de uma forma agradável aos nossos olhos. Existem até mesmo aqueles casos bizarros de personagens que eram para ser claramente mais bonitos esteticamente do que os demais e que acabam passando de certa forma desapercebidos, pelo menos no que tange à ilustração, obrigando assim com que a história utilize-se do artifício da narrativa para exaltar essa que seria uma característica física do personagem. Bons exemplos para exemplificar isso seria Afrodite de Peixes, Sasuke Uchiha e Kurama Yoko, que são até lindos, mas que não se destacam caso você compare com os demais personagens da obra. Pelo menos não do jeito que eu imaginaria que se destacariam. Aí vem a pergunta, por que quase todos os personagens, pelo menos os personagens principais, eles são bonitos nessas obras? Só ele falando aqui, e bora discutir um pouco sobre essas características nos desenhos. Sei lá, pode ser o cara isolado, que não penteia o cabelo, o mendigo, que não gosta de tomar banho, o vampirão maluco comedor de casadas. Se ele for o protagonista, a chance dele ser esteticamente fora do padrão é pequena. Pode ser o nerdão ou o esquisito, ou mesmo ter uma cicatriz enorme no meio da cara. Os autores vão dar um jeito de fazer isso ser agradável aos nossos olhos. E apesar do mangá ser o foco aqui, não é muito diferente em comics. A única coisa que muda é o padrão de beleza que costuma ser diferente nesses dois lugares. Recentemente, Farlight 84, um jogo que tenho jogado ultimamente, teve uma mudança no design de um personagem. Estamos falando aqui do Captain, que deixou de ser aquele arquétipo do loirão fortão bonitão e teve um design mais feinho, eu diria, se parecendo bastante com aquele lenhador louco de Deu a Louca na Chapeuzinho. E adivinha? Vários reclamaram. Em minha opinião, não pelo design em si, que ficou até legal, as pernas mecânicas e tal. O que mais incomodou mesmo foi o downgrade na aparência do personagem. Estimulado por isso, fui procurar nas obras que tinha, jogos que jogava, mangás que lia e surpresa, não achei praticamente nenhum personagem que realmente levasse a sério esse conceito. Lógico que não estou contando mangás de horror aqui, pois nesse a premissa de fato é ser bizarro e extremamente diferente dos demais. Mas nos demais mangás e jogos em comum, todos os personagens, principalmente aqueles principais, eram bonitos e agradáveis. E até mesmo aqueles que fugiam do padrão de beleza estipulado por tal obra, tinham seu charme, e normalmente eram retratados como memes e paródias de alguma coisa. Naruto é um bom exemplo disso. Esteticamente, o design dele mais velho é legal, e é coerente com a aparência que ele tinha quando mais novo. E quando você vai ver alguns redesigns feitos por fãs, o que era alterado principalmente, exato, o rosto e o penteado, procurando fazer um baita bonitão, como se ser loiro de olhos azuis já não fosse o suficiente. Lembrem-se, ele era vendido na história como um cara que não atraía muito o gosto das mulheres, salvo somente pela Hinata. Então, de certa forma, faz sentido ele mais velho não ser aquele popstar absurdo. Até porque é o seguinte, você acha que fazer um cara bonitão é mais difícil que fazer um mais ou menos ou feinho que seja? Então, é bem mais fácil, eu diria. As chances de você, como leitor, gostar de um personagem que se aparenta bem aos seus olhos é maior que o contrário, fora que no desenho em si você enfrenta bem menos dilemas se for para o caminho convencional. Inclusive, se você procurar na internet, verá até alguns daqueles testes onde se comparam pessoas feias com pessoas bonitas. Ali dá para ter uma noção de o quanto aquelas feias se lascam muito mais do que as bonitas, fazendo exatamente as mesmas coisas. No fim, apesar da beleza ser algo relativo, nós como pessoas criamos um certo padrão para analisar essa qualidade estética, intuitivamente ou por doutrinação, sei lá, mas é fato que se sua história tiver um personagem mais próximo desse padrão, o seu personagem terá mais chances de entrar no gosto popular.
principalmente se estamos lidando com a representação de seres humanos. Não falando aqui que não existem personagens famosos que fogem desse padrão, é só que costuma ter uma dose de trabalho a mais em cima do personagem e da história para atrair as pessoas. Então, como todo processo artístico visa também o dinheiro, afinal, todos precisamos dele e ninguém vai viver de fé ou amor aqui, muitos vão escolher um caminho que tenha maior probabilidade de sucesso para de alguma forma monetizar o trabalho e viver daquilo que ama. E aqui vou reservar o espaço para falar dele, aquele que é um dos meus personagens favoritos, que inclusive se tornou meu número preferido, o 17. E sim, apesar de ser hétero, com ele do lado, nem observava 18. E adivinha? Ainda bem que o cara não existe. Brincadeiras à parte, ele não tinha um background absurdo, na verdade não se sabe quase nada a respeito de sua história, nem sua família apareceu. Gosto tanto dele simplesmente porque acho ele bonitão, estiloso, sua voz e seu design foram uma grata surpresa para mim. Tenho certeza que se fosse um Mr. Satan no lugar dele, provavelmente nem o repararia, nem usaria lenços para tentar imitá-lo. Por isso, considero importante que a arte de modo geral questione um pouco essa questão da beleza, mas ainda assim acredito que ela continuará sendo mais representada, justamente por atrair pessoas com mais facilidade. Eu mesmo em minha história tenho lutado um pouco com esses designs mais belos no quesito estético de aparência mesmo, porém tenho perdido miseravelmente. Parece que produzir designs pouco convencionais incomoda um pouco não só quem observa a arte, como também quem a produz. Pelo menos quando o assunto se trata de personagens que são a principal cara da obra. Bem, Hunters, fim de ano, desejo um excelente 2024 para vocês. Foi só um vídeo para conversar e descontrair com vocês mesmo, então não leve muito a sério, beleza? Uma cutucadinha suave ali, para jogar aquela pulguinha atrás das suas orelhas. Deixa aí nos comentários aqueles personagens que vocês consideram feios, que não são representados como memes ou paródias como dito aqui no vídeo, que eu vou dar uma olhada, beleza? Esperem coisas boas aqui do canal no próximo ano. Aguardo cada um de vocês lá. Obrigado pelo tempo que vocês cederam aqui pra mim. Até o próximo vídeo ou anterior.